Olá pessoal, eu sou o Dr. Ricardo Caponeiro, oncologista e presidente do Conselho Científico da FEBAMA. Eu estou aqui hoje para responder algumas dúvidas sobre câncer de mama que vocês nos enviaram nesse Dia Mundial do Câncer. Eu vou começar com a pergunta da Luciana Paz Nascimento. Ela disse que ela fez uma mastectomia radical em março de 2015, mas ainda não se sente segura para fazer a reconstrução. Ela tem muitas dúvidas, uma delas é se não teria um outro método para a reconstrução além do expansor. Uma coisa que a paciente não tenha que entrar mais vezes no centro cirúrgico. Então, na verdade, Luciana, existem várias formas de reconstrução. Pode ser feito com músculo grande dorsal, com músculo da frente da barriga, com reto abdominal. Pode ser feito em implantes de silicone definitivo, tem algumas próteses que são autoinsufláveis, que não precisam ser trocadas depois. Ou então com expansor, que é uma prótese vazia, que o mastologista vai insuflando, o cirurgião plástico vai insuflando progressivamente, até conseguir ter o volume de mama que ele quer e depois substitui. Mas todos esses métodos precisam eventualmente de centro cirúrgico de anestesia para serem feitos. E esses métodos estão todos disponíveis, inclusive pelo SUS do Brasil, com condições para isso. Um método novo, que pouca gente ainda faz e que não está disponível no SUS, é um processo de preenchimento com gordura. Isso pode ser feito no consultório do cirurgião plástico, é feito progressivamente, mas os resultados estéticos às vezes não são os melhores possíveis, porque você tem pacientes que absorvem a gordura de novo e a mama volta a ficar melhor. Mas, de qualquer forma, assim, acho que não é uma escolha, às vezes, da paciente, é uma escolha do cirurgião de qual é o método que ele acha melhor para a paciente. Então, tem pacientes que vão melhor com um, pacientes que vão melhor com outro método, mas, sem dúvida alguma, eu acho que você deve fazer isso quando você estiver preparada para isso. Quando você se sentir segura e achar que está na hora de você fazer a reconstrução. Acho que a motivação da paciente é o principal fator para a gente determinar quando fazer e qual cirurgia fazer. A segunda pergunta é da Alessandra Ferreira Santos. Ela fez uma mastectomia total. A dúvida dela é por que algumas mulheres já saem de cirurgia com expansor ou outra não. Então acho que isso tem a ver com a pergunta da Luciana que a gente estava respondendo. Eu acho que depende muito do planejamento do mastologista e do cirurgião plástico, de qual é o tipo de reconstrução que eles vão fazer. Então o critério que eles usam é o tamanho da mama, a mama que eles querem no final, a simetria com a outra mama, a idade da paciente, os desejos da paciente. Então, da mesma forma, precisa ser conversado, e as pacientes que saem com o expansor é que tiveram esse planejamento, então, de aumentar a pele para depois fazer a reconstrução definitiva com retalho ou sem retalho, né? Quando o resultado da imunohistoquímica dispensa a immunoquimioterapia, é uma pergunta mais específica e, na verdade, a resposta é difícil, porque, na verdade, a imunohistoquímica, que é um exame que mostra para a gente algumas características do tumor, não é sozinha suficiente para determinar essa necessidade. Você, no caso, falou que você tem HER2 negativo, CRB2 negativo, histodistose procedura positivo. Isso é um fator de bom prognóstico, mas a gente analisa junto com isso o número de linfonodos, o tamanho do tumor, a presença de invasão vasolinfática, o grau histológico. Hoje tem outras variáveis a mais que levam a gente a decidir por fazer ou não fazer quimioterapia. Em alguns casos, a gente tem um exame mais moderno hoje, que é um exame genômico, que olha as características dos genes, do tumor, de 21 genes do tumor, para dizer se ele é de fato um tumor de baixo risco, tipo o que chama de luminal A, e que a paciente poderia ficar dispensada da quimioterapia, ou se ela precisa de fato ter um tumor mais agressivo e por isso precisaria fazer quimioterapia. Então é uma situação bastante delicada e detalhada, e que só olhando todo o contexto do quadro, o médico vai poder dizer se a paciente precisa ou não fazer a quimioterapia. A Soraya Pinheiro, ela tem 42 anos de idade, tem uma filha de quase 3, ela fez uma quadratectomia axilar há 2 anos, fez quimioterapia vermelha e branca por 1 ano e meio e fez radioterapia por 3 meses. Ela faz os tóxicos há quase 2 anos e quer saber qual a real possibilidade de engravidar naturalmente nessas condições. Bom, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque você já tem 42 anos de idade, já é uma idade onde a taxa de fertilidade começa a baixar, então pela própria idade já é um pouco mais difícil. Com certeza você não é estéril, porque você já teve uma filha de que está agora com 3 anos, mas a quimioterapia que você fez, a vermelha e branca são os remédios que a gente usa, geralmente é a antraciclina, que é a vermelha, e uma taxana, ou ciclofosfamida, que são as brancas. Essa quimioterapia pode causar amenorreia, então a gente precisa saber o que você não informou, se você continua menstruando ou não. Se você parou de menstruar com a quimioterapia, pode ser que essa parada seja uma menopausa definitiva, induzida pela quimioterapia, então gravidez não seria mais possível.
O tamoxifeno por si só pode causar esterilidade em algumas pacientes, mas ele não é de origem anticoncepcional, ele só bloqueia o receptor de estrógeno. Então o tamoxifeno não impede a gravidez, ele não serve como anticoncepcional, mas você não pode engravidar tomando o tamoxifeno. Então é importante saber isso, dá para saber fazendo uma análise do ciclo menstrual, se estiver menstruando, você pode fazer ultrassom no meio do ciclo para saber se está havendo ovulação ou não, e nessas condições determinar se você pode ter uma gravidez ou não. Até lá, se você não quer a gravidez, o ideal é que você previna a gestação, né, dos métodos que forem mais usuais para vocês, e se você pretender engravidar, que pare o tamoxifeno na época da gravidez para não engravidar na vigência do tamoxifeno. A Josiana Carvalho pergunta se toda paciente que faz quimioterapia perde os cabelos. Não, com certeza não, mas essa escolha não depende de cair o cabelo ou não. Geralmente os médicos escolhem pela eficiência da quimioterapia e vai ser feita a quimioterapia mais eficaz, independente de cair cabelo ou não. Quer dizer, agora, alguns remédios, como a gente falou do remédio vermelho, que é a doxorubicina, tem uma chance maior de dar queda de cabelo, mas essa chance é por volta de 80%. Então tem 20% de pacientes que vão fazer o remédio vermelho e não vão ter queda dos cabelos. Então é uma coisa muito particular de cada paciente, depende da quimioterapia que a gente usa, mas a escolha não é feita pela queda do cabelo ou não, mas pela eficácia da quimioterapia. A Carol Vasconcelos gostaria de saber um pouco mais sobre o acompanhamento pós-tratamento, exames de detecção, se puder falar qual é o melhor exame para acompanhamento de câncer de mama metastático pós-tratamento, sem evidência de doença, se é melhor fazer PET, tomografia óssea, ou são todos equivalentes e complementares. Se tem um conceito sobre prazo para refazer os exames. Na verdade, Carol, tudo isso de qual acompanhamento, de quanto prazo, qual exames, varia muito com o risco da paciente. Pacientes de baixo risco podem fazer menos exames e mais longe um do outro. Pacientes que têm alto risco de recidiva devem fazer exames mais perto e mais exames. Os exames que a gente faz dependem muito do tipo de doença também. Tem doença que tem mais propensão de metástase óssea, tem mais propensão a metástase visceral, depende do número de fluidos na axila. Então, nada disso é padronizado. Então, não existe um consenso, que na verdade seria um consenso para cada tipo de doença, para cada tipo de paciente. E por isso existe tanta variabilidade quando você muda de médico para médico, ou de doença de doente para cada doente, né? Então, assim, PET pode ser bom em algumas situações, mas não quer dizer que ele seja melhor do que os outros, tanto que os outros não desapareceram. Então, se tivesse sido tão melhor o PET, a gente já nem faria mais os outros exames. Então, existem indicações e contraindicações para cada um desses exames e é difícil padronizar, em geral, qual é o melhor segmento. Por fim, a Márcia Helena Lopes diz que faz 7 anos que ela teve câncer, ela fez uma mastectomia radical e ela se considera curada e ela quer saber se ela está certa ou não. Márcia, essa também é uma pergunta difícil de responder, porque hoje a gente sabe que existem alguns tipos de câncer de mama de evolução mais lenta e que podem ter recidivas muito tardias, 10 anos, 12 anos, até 20 anos depois. O que acontece é que à medida que passa o tempo, o risco vai cada vez caindo mais. Então não tem dúvida que o maior risco são os primeiros 6 meses, ou no primeiro ano pós-tratamento. Depois disso, progressivamente o risco é menor e provavelmente aos 7 anos o seu risco é muito baixo. Mas na medicina a gente nunca pode garantir, a gente nunca pode ter 100% de certeza, nem 0% de dizer que isso não pode acontecer. Então acho que seu risco ainda é ligeiramente maior que a população, mas ele é baixo o suficiente para você poder se sentir curado. Então é importante que as pessoas não vivam com ex-cancerosas, você está sem evidência de nenhuma doença, então que você possa ser o mais feliz que você puder, porque se a doença não voltar, você não vai ficar perdendo tempo se sentindo ex-canceroso, se sentindo com doença ainda. Então tem que ser feliz, tem que viver e provavelmente você está curado assim, mas tudo que pode dizer é provavelmente não com certeza. Obrigado a todos vocês que mandaram as perguntas e a gente se vê numa próxima ocasião. Muito obrigado.